Boa tarde, pessoal. Hoje iremos iniciar o nosso assunto de radiciação. Saímos no assunto de potenciação e vamos para a radiciação. Radiciação. A radiciação é o inverso da potenciação. Ou seja, quando nós fazíamos um cálculo, por exemplo, 2 elevado a 2 ao quadrado, o resultado é o quê? 2 vezes 2, que é igual a 4. E agora, se nós colocarmos a raiz em cima do 4, para encontrarmos essa raiz, nós vamos voltar para o 2. Exemplo, a raiz de 4 é igual a 2, pois 2 elevado a 2 é 4. Ou seja, quando tiver um número dentro da raiz, a gente vai procurar outro número que multiplicado por ele mesmo dê o valor que está na raiz. No caso, raiz de 4, vamos procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê 4. Esse número é 2. No caso, aí se fosse raiz de 9, iríamos procurar um número que multiplicado por ele mesmo iria dar 9. Que número é esse? 3, pois 3 vezes 3 igual a 9. No caso aqui, na raiz temos a raiz enésima de A igual a B. Raiz enésima porque está elevado a n, tá bem, pessoal? É só uma forma gráfica de representar. Onde n é chamado de índice, quando não tiver nenhuma letra, nenhum número na raiz em cima ali, diz que a raiz é quadrada, elevada a 2. Mas não só existe raiz quadrada, existe raiz cúbica, que é elevado a 3, raiz de quarta, raiz de 5, raiz quinta que diga, e assim sucessivamente. Mas a mais trabalhada é a raiz quadrada, que quando não tem nenhum número na raiz, então quer dizer que ela é quadrada. Por exemplo, aqui na do 4, no exemplo anterior, tá só a raizinha, não tem nenhum número, então raiz quadrada. Onde n é chamada de índice, pode ser 2, 3, 4, assim sucessivamente. A é chamado de radiciação, que é o número que ele quer descobrir. E B é chamado de raiz, é a raiz, a resposta da radiciação. Raiz quadrada é um número positivo que seu resultado é outro número que se multiplica por ele mesmo e dá o resultado. Ou seja, temos alguns exemplos. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Pois 3 vezes 3 é igual a 9. Quem é a raiz de 36? 6. Por quê? 6 vezes 6 igual a 36. E assim sucessivamente. Raiz de 49, de 81, de 1. Pronto, raiz de 1. Que é o número multiplicado por ele mesmo dá 1? O próprio 1. Raiz de 0. 0 vezes 0 é quanto? 0. Então seria o próprio 0. E aqui temos outro exemplo de números com vírgulas, de fração. Na fração, como vamos descobrir na fração, quando tiver um número sobre outro? Nós descobrimos a raiz de cima e depois a raiz de baixo. Por exemplo, aqui, 9 elevado a 25. Quem é a raiz de 9? A gente vai por partes. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? O 3. E depois vemos a raiz de 25. Quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? O 5, não é? Aqui no quarto, raiz de 1 quarto. Quem é a raiz de 1? 1. E a raiz de 4? 2. E se a raiz de cima tiver raiz, mas a de baixo não? Ou seja, eu vou dar um exemplo. Se ao invés de raiz de 1 quarto fosse raiz de 1 quinto, como faremos? Quem é a raiz de 1? 1. Então boto 1 aqui em cima. E quem é a raiz de 5? Raiz de 5 não sabemos, né? Não existe, porque não conhecemos nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 5. Aí embaixo a gente bota a raiz de 5. Ou se for no caso em cima, tanto faz. Leva ao mesmo princípio. No caso ia ficar 1 sobre 1, o tracinho, raiz de 5. Uma observação, gente. Não existe nenhuma raiz quadrada de número negativo, pois nenhum número multiplicado por ele mesmo dá negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 100. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 100? Não, né? Porque, por exemplo, se multiplicarmos 10 vezes 10 dá 100, mas ele quer a raiz de menos 100. E se multiplicarmos menos 10 vezes menos 10,
Vai dar 100 também, porque quando fazemos relação de sinal, nós aprendemos o quê? Menos com menos dá mais na multiplicação. Então não ficaria negativo, ficaria mais 100. Então nenhum número negativo possui raiz. Mas o resultado pode ser um número negativo sim. Por exemplo, se quer a raiz quadrada de 100, tanto pode ser o 10, o mais 10, quanto o menos 10. Ambos são aceitos.